Que tal a gente resolver 5 questões da Universidade Federal do Paraná 2026 rapidinho? Das questões de hoje, só a última exige um pouquinho mais de raciocínio. Vem comigo que é logo depois da vinheta. Então a primeira questão diz assim: o preço de um livro está com 15% de desconto em uma promoção. Nesta promoção, quer dizer, o valor depois de aplicados os 15% de desconto, esse livro custa R$ 51,00. Assinale a alternativa que corresponde ao valor desse livro sem o desconto. Bom, esse daí, quem assistiu o meu short de 1 minuto de descontos em porcentagem, matou na hora. Olha só, quando você tem um preço que é um preço original, P. Esse preço original a gente vai tirar 15% dele. Quando você tira 15% e você tinha 100%, 100 menos 15 vai dar 85%. Então o que resta é 85% do preço. E como é que eu aplico 85% no preço P? Eu multiplico ele por 0,85, certo? Então, multiplicando por 0,85, que nada mais é do que 85%, 85 por 100, o preço multiplicado por 0,85 vai calcular quanto é 85% do preço. Isso quer dizer que eu estou tirando 15% do preço original. Isso resultou num preço final de R$ 51,00. Ora, agora é só você passar o 0,85 dividindo e você vai ter 51 dividido por 0,85. Eu não gosto de dividir números quebradinhos assim, a gente pode multiplicar aqui por 100 e multiplicar aqui por 100 também, e você vai ter 5.100 dividido por 85. Então, 5.100 dividido por 85 vai dar quanto? Vamos lá. 510 dividido por 85. Isso aqui vai dar 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 8, 48. É isso aí. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. 6 vezes 8, 48. 49, 50, 51. Para 51, nada. Abaixo 0, abaixo 0. E olha só, deu um resultado inteiro, R$ 60,00. Isso quer dizer que quando eu pego R$ 60,00 e aplico 85% dele, eu vou ter R$ 51,00, certo? Ou 60% com 15% de desconto fica 51. Portanto, resposta letra B, certo? Então, bem devagarzinho, mas conseguimos fazer com tranquilidade essa questão número 1. Vamos ver a 2? Essa questão número 2 também é bem tranquilinha se você souber alguns conceitos básicos. Olha só, na figura ao lado, a área do quadrado ABEF, esse quadrado aqui, a área desse quadrado é 9 centímetros quadrados. Bom, vamos lembrar, a área de quadrado é base vezes altura, lado vezes lado. Então, esse lado ao quadrado, lado vezes lado, tem que dar 9, que é a área do quadrado. Então, a gente já acha de cara a área o lado do quadrado, né? Raiz quadrada de 9, que vai dar 3. Por que não menos 3? Porque não pode ser negativo o lado do quadrado, né? Então, aqui eu tenho 3, 3, 3 e 3, como lados do quadrado. Agora, veja, o comprimento do segmento DF é igual a 5. Então, DFFD aqui é igual a 5. E olha o que ele pediu. Assinale a alternativa que corresponde à área em centímetros quadrados, nenhuma mudança de unidade, do retângulo ABCD. Ora, ABCD é o retângulo total, é todo esse retângulo aqui. Para fazer a área de retângulo, a gente sabe que você tem que fazer base vezes altura, né? Então vamos pensar, se aqui é 5 também, aqui é 3, eu tenho um retângulo que tem como base 8. E com uma altura 3. A altura dele é a altura do quadrado, né? E aí, como é que você faz a área do retângulo de base 8, altura 3? A área vai ser igual a base vezes altura. Base 8 vezes altura 3, que vai dar 24. O que você achou dessa questão? Bem tranquilinha, né? 24, letra D, certo? E já fizemos 2 questões. Vamos para a terceira. Essa questão número 3 é uma questão de geometria analítica que cobrava um conceito de você. As retas paralelas R1 e R2. Retas paralelas são retas que têm o mesmo coeficiente angular. Coeficiente angular, quando você tem uma reta y igual a mx mais n, por exemplo, né? Um número que multiplica x, isso aqui está na forma reduzida, mais outro número. O número que multiplica x é o que a gente chama de coeficiente angular. O coeficiente angular de 2 retas que sejam paralelas, esses coeficientes angulares são iguais. Então, quando você tem esta reta aqui, ó, y igual a alguma coisa vezes x mais 4, esse é o coeficiente angular
M1, vamos dizer assim, né? O coeficiente angular da primeira reta. Esse aqui, ó, é o coeficiente angular, 5m mais 1, que é o número que multiplica x, é o coeficiente angular M2. E já que R1 e R2 são paralelas, então, obrigatoriamente, M1 tem que ser igual a M2. Duas retas paralelas têm os coeficientes angulares iguais. Então, basta você fazer 2m menos 3, que é o coeficiente angular da primeira reta, igual a 5m mais 1, que é o coeficiente angular da segunda reta. Resolve e acha o valor de m direto. Então vai lá, 2m menos 5m vai ficar menos 3m aqui, passei o 5m para cá, troquei o sinal, igual a 1 menos 3 passa para lá, fica mais 3. 1 mais 3 fica 4. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, a gente vai ter 3m igual a menos 4. Da onde a gente tira que o m vale menos 4 sobre 3. m igual a menos 4 terços é o valor de m que torna essas duas retas paralelas, como ele falou no enunciado. Menos 4 terços, resposta letra C. Sem perder tempo nessa questão, coeficientes angulares iguais quando duas retas são paralelas. Beleza? Vamos para 4 então. Essa questão número 4 é uma questão de geometria plana com um pouquinho de trigonometria no triângulo retângulo. Vamos dar uma olhada lá. O pentágono da figura ao lado, pentágono tem 5 lados, sim, tem ângulos retos A, B e C. Ele já marcou aqui os ângulos retos na figura para a gente não ter dúvida de onde eles estão. Conhecendo as medidas dos lados AE, que é igual a 15. Então AE, essa medida inteira aqui, que mede 15. AB, que é igual a 12. BC, igual a 7, está aqui em cima, BC igual a 7. E CD, que é igual a 5. Ele quer saber a alternativa que corresponde ao valor da tangente do ângulo θ, desse ângulo aqui, ó, tangente desse ângulo. Bom, para fazer isso, gente, a gente vai fechar aqui um triângulo retângulo, também um triângulo retângulo, porque esse é um retângulo aqui do lado direito, e aí você vai lembrar que tangente de um ângulo, nesse caso do ângulo θ, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto, vamos chamar aqui de x, e cateto adjacente, vamos chamar aqui de y. Vamos ver se a gente consegue achar x e y na figura. Cateto oposto, x, dividido por cateto adjacente, que é y. Bom, vamos lá, gente. Se a altura total é 12, se eu desço aqui a partir do 12, essa altura inteira aqui é 12, né? Se eu desço a partir do 12, 5 unidades, sobram aqui 7 unidades. 7 mais 5 é que vai dar a altura total, que é 12, certo? E aqui eu tenho 7 em cima, aqui também vai ser 7 aqui embaixo, certo? 7 aqui em cima, 7 lá embaixo também. Bom, então vamos pensar. Se esse 7 aqui é parte dos 15, 15 menos 7, sobra quanto para y aqui? 8. E aí você tem x igual a 7, y igual a 8, quer dizer, cateto oposto, que é 7, dividido pelo cateto adjacente, que é 8, essa é a tangente do ângulo θ que ele pediu para calcular. 7 sobre 8, vamos marcar aqui, letra E, certo? E vamos para a última então, foi bem rapidinho essas 4 primeiras. Então essa última questão é a que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente vai ter que pensar um pouco mais em como começar a resolver. Olha só, considere o paralelogramo ABCD ilustrado na figura ao lado. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é uma figura ABCD aqui, que tem dois lados AB e CD paralelos e iguais. E AD e BC, dois lados também paralelos e também com a mesma medida, tá? Também iguais. Então, o paralelogramo, ele tem lados opostos paralelos e com a mesma medida. Bom, sejam M o ponto médio do lado CD. Então, esse ponto M aqui, ó, ele é o ponto médio, o ponto que está no meio do lado CD. Então, olha só o que você pode dizer aqui, ó. Esse pedacinho DM é igual a esse pedaço MC. Por exemplo, se eu chamar aqui de x e aqui de x, eu vou ter duas medidas iguais, do M até o D e do M até o C. M é o ponto médio do lado DC. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Se CD tem medida x mais x, que é 2x, então AB, que é o lado oposto desse paralelogramo, também vai ter medida 2x. Isso vai ajudar a gente um pouquinho mais para frente nesse exercício. Bom, N é o ponto comum aos segmentos AC, esta diagonal aqui, e BM é essa diagonal aqui. Então o ponto de interseção, o ponto onde se cruzam a diagonal AC e esse segmento BM, vai ser o ponto N, esse ponto de interseção aqui, tá? Bom, ele está dizendo que a medida de AN é igual a 4 terços. 4 sobre 3 é a medida de A até N.
E ele está pedindo para a gente a alternativa que corresponde à medida da diagonal AC. Então, de A até C. Um pedaço desse AC já vale 4/3. Basta que a gente ache o valor, por exemplo, desse Y, que é de N até C. Porque 4/3 mais Y vai dar a medida que ele pediu, que é AC inteiro, tá? A diagonal inteira AC. Bom, para poder começar a resolver esse exercício, eu gostaria de lembrar com você uma propriedade muito importante de duas paralelas cortadas por uma transversal. Sempre que você tem duas paralelas cortadas por uma transversal, então essa reta de cima e a de baixo são paralelas, e aqui tem uma transversal que corta as duas. Sempre que isso acontecer, tá? Eu vou ampliar um pouquinho aqui só para você poder enxergar direitinho, vão aparecer aqui, ó, 4 ângulos pequenininhos, que a gente chama de ângulos agudos. Esses 4 ângulos pequenos, quando duas paralelas são cortadas por uma diagonal, esses 4 ângulos são sempre iguais entre si. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que esse aqui meça 40 graus. Não estou dizendo que lá na nossa figura vale 40, mas aqui, vamos dizer que isso aqui seja 40 graus. Se esse ângulo pequeno vale 40, todos os outros pequenininhos vão valer também 40 graus. Todos os ângulos agudos da figura são iguais. E aqui, se você pensar que tudo isso é meia volta, metade de uma volta, então esse 40 somado com este ângulo aqui, ó, isso aqui junto, esses dois ângulos, o pequeno e o grandão, vão ter que dar meia volta. Meia volta é 180 graus, metade de 360. Então você concorda comigo que este ângulo aqui vai valer 140 graus, nessa nossa figura, 40 mais 140 vai dar 180. E esse grandão aqui vai ser também 140 graus. Esse aqui também vai valer 140 graus e esse aqui também vai valer 140 graus, já que todos os ângulos grandes da figura, os ângulos obtusos dessa figura, também vão ser todos iguais entre si. Então, quando você tem duas paralelas cortadas por uma transversal, só aparecem duas medidas diferentes. Ângulos pequenos, ângulos agudos são todos iguais entre si, ângulos grandes são todos iguais entre si, e um pequenininho somado com um grandão qualquer vai sempre dar 180 graus, certo? Lembrando isso, a gente pode voltar para a nossa figura e perceber uma coisa muito importante. Olha só, se eu olhar aqui para o CD, essa reta, e esse AB aqui, essa outra reta de baixo, essas duas retas não são paralelas? Sim, né? São paralelas, e esta medida aqui, ó, essa aqui, essa diagonal AC, é uma transversal que corta essas duas paralelas, concorda? Então, se eu pegar essas duas paralelas e a transversal AC, aqui aparece um ângulozinho pequeno, que é agudo, e aqui aparece um ângulozinho pequeno também, que também é agudo. Então, dois ângulos pequenininhos, quando duas paralelas são cortadas por uma transversal, são sempre iguais entre si. Concorda? Dois ângulos que alguns chamam de alternos internos nesse caso. Então, esse ângulozinho que aparece aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles vão ser iguais. Duas paralelas, AB e CD, cortadas pela transversal AC. Dois ângulos pequenos são sempre iguais quando duas paralelas são cortadas por uma transversal. Então aqui eu não sei a medida, né? Que pode ser 20 graus, 30 graus, 40 graus, não sei. Eu vou chamar aqui de alfa esse ângulo, mas com certeza esse ângulo aqui também mede alfa. Enxerga isso? Muito bem. Agora eu quero que você olhe para essas duas paralelas cortadas por esta transversal aqui, MB. Acontece exatamente a mesma coisa. Se você pensar que esse MB está cortando essas duas paralelas, olha o que acontece aqui, ó. Um ângulo pequenininho e outro ângulo pequenininho. Dois ângulos pequenos, dois ângulos agudos, são iguais quando duas paralelas são cortadas por uma mesma transversal. Ora, então esse aqui eu não sei qual é o valor, mas eu vou chamar aqui de beta. Esse daqui também vai ser beta. E você está percebendo que tem um triângulo aqui embaixo e tem um triângulo aqui em cima, que tem alfa e beta. Nos dois triângulos, tanto o grandão daqui de baixo quanto aquele pequeno lá em cima, se esse triângulo de baixo tem alfa e beta aqui, ó, inclusive dá para você pensar também o seguinte, ó, tem um outro ângulozinho aqui, esse ângulo, que é o que falta para alfa mais beta chegar a 180, posso chamar de gama. Esse outro aqui, ó, também vai ser o mesmo gama, porque eles são opostos pelo vértice, aqui no vértice N. Ou então, o que falta para chegar a 180 aqui embaixo é o que falta para chegar a 180 lá em cima também, já que tem alfa e beta aqui. Quanto que falta para chegar a 180? Gama. Alfa e beta aqui. Quanto que falta para chegar a 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo? Gama também. Então eu tenho dois triângulos que são semelhantes e tem lados que eu quero descobrir. Aqui tem x, aqui tem 2x, aqui tem 4/3, aqui tem y. E como é que você escreve a semelhança entre esses dois triângulos que talvez nos ajude de alguma forma? Eu gosto de separar os dois triângulos, mas não rodar
não mexer. Eu vou te mostrar como é que eu resolvo na maioria dos meus vídeos do canal. Eu pego este triângulo aqui, que é o primeiro triângulo, vamos chamar aqui, por exemplo, esse triângulo, debaixo de ANB, certo? Então aqui vai ser A, aqui vai ser o B e aqui vai ser o N. Esse triângulo, ele tem aqui na esquerda, ele tem alfa, aqui em cima ele tem gama e aqui na direita ele tem beta, certo? E quais são as medidas dos lados desse triângulo? 4/3 aqui, 4/3 de A até N, certo? 2x aqui embaixo e essa medida NB que não me interessa nesse momento. Bom, esse triângulo é semelhante, com certeza, ao triângulo, agora virado ao contrário. Eu não vou virar esse triângulo, não vou tentar mexer na posição desse triângulo. Eu vou deixar ele do jeito que ele está, porque fica mais fácil de você localizar as medidas e quem são os lados correspondentes. Então, olha só, aqui eu posso dizer que esse é o vértice M, esse é o triângulozinho de cima, tá? M, aqui é o vértice C e aqui é o vértice N. E agora a gente tem os ângulos, que são os ângulos alfa. Onde é que está o alfa? Está aqui, ó. Alfa está no vértice C. O beta, que está no vértice M. E o gama, que está no vértice N, certo? Bom, quais são as medidas desses dois triângulos ali, ou desse triângulo de cima? Tem o Y, que está aqui entre N e C, que eu quero descobrir, e aqui tem o X. Bom, feito isso, gente, se você separar os dois triângulos e representar os ângulos, quando você tem os ângulos dos dois triângulos, fica muito direto de você escrever as 3 razões de semelhança entre os lados. Eu sempre vou fazer o seguinte: escreve os 3 lados de um triângulo em cima de 3 frações. Você vai fazer 3 frações e você vai escrever os lados do primeiro triângulo em cima. Vai ficar 2x, aqui vai ficar 4/3 e aqui é NB. Eu não quero ficar dando outra letra para ele. Então eu vou dizer aqui que é o segmento NB, essa medida aqui, ó, essa medida do lado que vai de N até B. Agora, para poder achar quem é que vai embaixo do 2x e quem é que vai embaixo do 4/3 e do NB, a gente vai usar os ângulos, e aí fica muito direto. Olha só, 2x, que está aqui, ele é oposto a qual ângulo? No triângulo da esquerda. Oposto ao ângulo gama. Oposto ao ângulo gama, no mesmo ângulo, né? No outro triângulo é o x. Então, quem é que vai embaixo do 2x? É o x. Veja o que a gente fez. A gente fez os dois opostos ao ângulo gama aqui, certo? Então, olha só. 2x, oposto a gama, x. Da mesma forma, 4/3, que está na outra fração, 4/3 é oposto a beta. Oposto a beta nesse outro triângulo é y. Então, eu não preciso ficar me preocupando quem é que vai embaixo de quem, ou ficar tentando girar o triângulo para tentar colocar ele na mesma posição para saber quem vai embaixo de quem. E o NB é oposto a alfa. Oposto a alfa, aqui nesse outro triângulo, é essa distância aqui que vai de M até N, que também não me interessa e eu vou desprezar essa parte da fração aqui, tá? Bom, eu tenho as razões de semelhança escritas. Se eu pegar só as duas primeiras, que são iguais entre si, eu já vou conseguir descobrir o valor de y. Deixa eu te mostrar como. Eu sei que 2x dividido por x é igual a 4/3 dividido por y, certo? O x e o x a gente já pode cortar aqui, porque o x não pode valer 0, né? Então, esse x cortou com x, eu vou passar multiplicando o y e passar multiplicando 1, que restou aqui embaixo. Então, vamos lá. Vai ficar y vezes 2, é 2y, igual 1 vezes 4/3, que é 4/3. Dá para simplificar mais ainda, dá para simplificar o 2 com 4, que vai ficar 2, que vai ficar 1. Então, a gente vai ter y igual a 2/3, 2/3. Mas cuidado, não foi o y que ele pediu. Volte para a pergunta. Qual é a medida da diagonal AC? A gente tem 4/3, que é um pedaço dessa diagonal, e y, que é outro pedaço dessa diagonal, certo? Então vamos lá. Vai ficar AC, que é a pergunta dele. AC mede quanto? 4/3, mais esse pedaço aqui, né? Mais o y, que é 2/3. Então eu posso dizer que AC vai ser, aqui o mínimo já é 3, vai ficar 4 mais 2/3, que é 6/3, e portanto a resposta AC vai medir 6 por 3 dá 2. E aí a medida da diagonal AC inteira é 4/3 mais 2/3, que é 2.
2 é a resposta que a gente tem na letra A, certo? Então essa já envolveu mais cuidado para você saber como é que vai começar, quais são os conhecimentos que você precisa aqui de paralelos e transversais, saber o que é um paralelogramo, saber fazer semelhança de triângulos quando os triângulos estão em posições diferentes e depois fazer algumas contas ali para poder resolver esse problema, né? Bom, valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.